a reconstruir a cidade de uma certa forma, porque a gente sabe que tu fez todo um trabalho de apoio, de ajuda à comunidade também naquele período de enchente, pandemia, o senhor sempre esteve junto, presente com o pessoal. Então, quando tiver ok, Carlos, só me avisa. Já tá. Tá ok? Seu Wilson, então, antes da gente falar de FAC, eu quero saber quem é o Wilson FAC antes de virar essa potência que a gente tem hoje aqui em Canoas dessa empresa. Quem tu é? Como é que é a tua história? De onde é que tu veio? Tu é de Canoas? Conta um pouquinho para nós, por favor. Bom, comentar um pouco do Wilson. O personagem Wilson, ele é um cara muito... que eu acho que ninguém conhece ainda. Que ele vem de um lugar... Uma história muito legal, assim. Desde a infância do Wilson FAC, ele sempre foi um cara que não falava que ele era um pouco diferente do resto da turma, da gurizada, mas ele sempre procurou algumas táticas diferentes. Sentia que tinha alguma coisa com ele. Então o Wilson se criou no interior de Barros de Cassal, estudou em colégio, nos colégios, ainda que chamaram escola, que tomava merenda no copo de matéria. Entendeu? Então, hoje o Wilson FAC tem saudade das professoras desde o primário, conheço todas. Mantém contato? Contato com várias quando encontro elas. Então o Wilson FAC é um cara que dividia a batata assada lá com a professora porque a gente era apaixonado pelas professoras. E o ensinamento eu levei muito a sério. Tudo aquilo que eu pegava em casa e no colégio, a gente nunca foi rebelde para não escutar e não aprender. Então o Wilson FAC surgiu lá do interiorzinho, né? E quando eu fui conhecer asfalto, eu estava em Canoas, porque lá não tinha. Então eu vim... A minha história ela começou desde a infância. Antes de ir no primeiro ano de colégio, eu tinha que trabalhar um pouco antes de ir para o colégio, para depois ir para o colégio. Era assim que a gente... E o pai e a mãe sempre foram os maiores espelhos nossos. Sempre diziam, olha, vocês têm que seguir... A cultura das pessoas é o tratamento que vocês vão aprender hoje para a vida de vocês. Tu acha que eles te deram, eles foram responsáveis pela educação, pelo que tu é hoje, seu Wilson? Com certeza. Tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer hoje, desde confiança em pessoas, a gente tem que conhecer para confiar. Não abusar das pessoas, que faz o pai sempre dizer para nós, o dia que vocês tiver uma conta para pagar, vocês já vão mudar automaticamente e vão... Faz o pai dizer assim, você não se preocupe que vocês têm a origem. E eu fui entender isso depois. A origem que era dos FAC, que podiam ser uns caras, trabalhador, então ele já deixava nós pensando assim, pô, como é que eu vou fazer isso aí? E eu tinha que fazer melhor do que ele fez. Mas eu perdi muito feio pro meu pai criou 9 filhos e eu me vi em roda para criar 3. E ele lá não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, então ele foi muito superior a nós. Então ele mostrou essa garra que dava. E eu com muito menos esforço, eu tô aqui. Mas essa passagem lá, quando eu fiz 17 para 18 anos, trabalhava na lavoura, eu tive um problema no joelho lá, eu tava ruim para trabalhar Daí eu vim para Canoas para fazer um tratamento. Cheguei aqui, o pessoal da cidade iam pra lá com tênis branco, uma roupa tudo bonito. Eu pensava que aqui era diferente, Mas cheguei aqui não. Com 18 anos? 18 anos. Cheguei aqui não era aquele mar de rosa todo, mas eu vi oportunidade. Eu fiquei ali, tinha minha irmã que mora aqui em Canoas. Eu vi num ônibus chamado 4 Léguas, vinha cabrito, nego fumando paeiro lá dentro, aquilo era um espetáculo, aquele troço pra mim era muito bom, porque nem embarcava em ônibus. Lá em Venâncio, o troco que eu tinha, eu comi um galeto e terminou o dinheiro. Da entrada da Matias ali, eu vim a pé, até a 10 aqui, porque eu não tinha passagem para chegar. Daí cheguei ali, a minha irmã meu cunhado era cobrador de ônibus, a minha irmã que tinha as meninas, então eu morei ali uns dias. E daí uns 12, 15 dias depois que eu estava aqui, eu digo, não, mas vou achar o que fazer. Aí fui na Edro, fui lá pedir, incrível que pareça, mas eu tinha uns 10 pedindo emprego. O Zé Carlos, que era o empregador, para ti, emprego, e chegou para mim e disse assim, não, se o senhor tiver um serviço, eu queria fazer. Opa, daí ele disse, então passa aqui.
Vamos conversar, tu é da onde? Eu sou de Barros Cassal, conversou um pouquinho comigo e tal. Eu já fui trabalhar. Já entrei pra dentro da empresa, me apresentou pro Neri, que era o encarregado. Ó, tem um cara bom aqui que quer trabalhar. E eu fiquei trabalhando, aquele dia eu não tomei água e não almocei e não fiz nada. E eu fui com a bicicleta do meu cunhado e não deu fome. Aí eu trabalhei aquele dia, saí de lá numa poeira assim, parecia que tava triando feijão. A cabeça alta de pó, não tinha os exaustor puxando as coisas, mas feliz da vida. Cheguei de tardezinha, minha irmã, mas que jeito, onde é que tu andava? Eu fui lá na firma de serviço, eu me der, já fiquei trabalhando. Bah, já ficou faceiro. E aí eu trabalhei os primeiros dias, eu recebi 8 dias, me deram um fardo de dinheiro, dessa grossura assim, ó. Fantástico aquilo, meu Deus do céu. 18 anos, imagina, né, receber. O meu pai não pegava aquele dinheiro nem no fim da safra lá fora. Peguei aquele dinheiro aí um auxiliar encarregado falou assim, e aí, ô Colônio, nunca vi um dinheiro desse? Mas eu quieta, né, digo, nem vou Chamado comentar. de colono. Sim, me chamava de colono, eu caminhava meio arcadinho, que era da roça ainda, né, meio todo errado pra caminhar, e sabia de vereda, o cara não é daqui. Aí eu vim pra casa, na outra semana, eu disse pro meu encarregado, chefe, não adianta eu ir pra casa agora, 5 horas, em janeiro aqui, o sol tá lá em cima ainda, eu não tenho nada pra fazer, deixa eu ficar aqui. Não, tu é muito novato, não sei o quê, não queria deixar eu fazer, porque para não pagar hora extra. Eu disse, não, me deixa eu ficar aqui, eu vou limpar as máquinas, não precisa me pagar mais. Pra mim já tá bom. Não dá, eu não fui embora, fiquei. Dele, Wilson, tu não posso, não sei o quê, eu digo, bora, eu vou ficar. Tem outro ônibus que vai depois, daí ele disse assim, mas daí tu me ferra. Daí ele disse, tá, ele viu que eu fiquei, ele disse, tá, então eu vou te assinar o cartão de fazer hora extra. Mas não podia. Cara, eu recebi uma quinzena, vocês não acreditam. A quinzena que eu recebi, eu tinha uma semana de hora extra junto e peguei 15 dias cheio. Aquilo sim deu dinheiro. Ali, que naquela época eu ganhava bem, né? Me pagaram uma mascada assim. Fim de semana eu fui ali, comprei roupa, comprei tênis, comprei jaqueta, que eu não tinha. Comprei uma caixa de som Isso, assim. Um mês de trabalho, seu Wilson? Um mês, nem 15 dias recebi. Uma caixa de som, comprei um som, um rádio que eu tenho até hoje, da Sharp. Tá ali em casa guardado. E o meu cunhado, eu cheguei nele e disse assim, cara, vamos ver, eu tenho que pagar pra ficar aí, né? Porque eu já tô te devendo aí. Ele disse assim, não, me dá pouca coisa. Não, pode cobrar aí, quanto tu vai cobrar? Eu ganhava mais do que ele era cobrador, e eu era metalúrgico. E aí ele disse, me dá tanto. Eu digo, não, vamos fazer assim, eu vou te dar ó, X e o churrasco fim de semana eu te ajudo. Paguei o dobro que ele queria, para ficar lá na casa dele, né? E fui trabalhando. E o meu joelho eu esqueci. Tu ganhando os pila, tu não dá sono, tu não dói nada, já foi. Fiquei 1 ano trabalhando lá, tirei umas férias. Daí eu fui no médico em Porto Alegre, no Hospital Beneficência Portuguesa. Aí eu já tava com os pila no bolso. Um dia na conta do Bradesco, o Ney era o gerente do Bradesco. Cara, fui lá, o doutor fez uma limpeza no meu joelho, ajeitou. E aí o resto do tempo que sobrou, fui para Barros Cassal de férias. Meu Deus! Com uma conta gorda do Bradesco. Levei dinheiro para dar uns trocos para meus irmãos. Fomos no jogo de futebol, cheguei lá, até as gurias vinham tudo para perto de mim. Aí eu ficava olhando que qualquer um chegasse da cidade, podia ser feio, que as gurias iam para perto. Aí era a minha vez. E eu muito educado, assim, porque o interior ali, né? Tênisinho bonito, uma calça cheia de bolso, uma camisa bonita. A mãe... Uma história que eu vou contar para vocês, eu saí e deixei meus cachorros lá em casa. Quando eu vim embora, eu peguei o ônibus na frente de casa, no cerro, a gente subiu o morro para o ônibus parar lá em cima. E meus cachorros ficaram sentados sem entender nada que eu vim embora. E o dia que eu voltei, o urso e o amigo ficaram. O dia que eu cheguei de volta, o ônibus parou lá no mesmo lugar, os cachorros estavam lá me esperando e sem ninguém vai acreditar. Os cachorros me sujaram tudo. Tinha chovido.
enlouqueceram. Como é que os cachorros sabiam que eu ia voltar? A hora que eu ia chegar. Isso é uma coisa que eu... Aí eu cheguei, uma saudade danada de casa, da mãe, meu Deus do céu. O falecido pai me deu uma morada para mim voltar, filho, eu te dou isso aqui. Tá fazendo muita falta. Eu digo, pai, dá pros guri. Eu não queria mais, claro. Tava bem aqui. Então o Wilson Fak, que vocês não conhecem, é essa personagem aí, um louco que chegou aqui pra Canoas e hoje eu amo Canoas. Eu acho que a cidade de Canoas, se fosse bem conduzida na mão de bons políticos, era a cidade para ser a mais linda do Rio Grande do Sul. Porque a cidade, quando eu viajava para São Paulo depois, para outros lugares assim, tu é da terra do Filipão mora em Canoas, a melhor cidade. Que realmente nós estávamos com a melhor cidade na época, né? E muito bom. Seu Wilson, uma pergunta que não tem como eu não te fazer, ouvindo um pouco da tua história, dessa vontade que tu tinha de trabalhar, isso sempre foi muito presente em ti, né? De ganhar dinheiro, de ser empreendedor. Isso sempre fez parte de ti, ou essa veia empreendedora, esse brilho no olho que te dá quando tu fala, conquistei com o meu trabalho, isso veio com o tempo? De onde é que é isso? Cara, eu acho que isso é uma coisa de Deus, porque assim, quando eu estava trabalhando na Edwards, acho que fiquei 1 ano e meio lá dentro da empresa, eu já passei, o encarregado tirou férias, eu fiquei de encarregado no lugar dele. Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei 5 anos. Eu já fiquei cuidando do setor para ele. Inclusive eu aumentei a produção mais que o dobro, porque daí o pessoal ia no banheiro 40 minutos, meia hora, eu botei só 5 minutinhos para cada um, Tinha médico dentro da empresa, tinha tudo dentro da empresa. Tu já tomou conta lá, né? Tu já chegou mudando... Cheguei trabalhando a metade que eu podia fazer. Quando eu entrei eu fazia a metade, mas depois eu trabalhava, acho que eu merecia ganhar por 10 pessoas. O povo não trabalha. Eu merecia ganhar muito mais. E aí na empresa, depois de 2 anos e pouquinho, eu comprei um barzinho na rua Antônio Prado. Uma casa daquelas antigas, de 200 anos, embaixo. Tu tinha quantos anos aí? 19 para 20. Deixa eu só entender, já tava 2 anos, tu veio do interior, 2 anos e meio tu trabalhando nessa empresa, tu trabalhou, tu reuniu, já começou a ter patrimônio e tu ainda foi comprar um barzinho já no meio de tudo isso. Comprei numa área verde, uma casa velha, que tinha um barzinho, tinha uma geladeira meia torta assim, que é escorado. E o João, que era apelido de Neninho, o pai dele tinha dado um derrame, queriam vender. E eu fui lá de tardezinha, cheguei, olhei assim, aquela cheia de gente tomando cerveja, tomando cachaça, jogando snooker. E ele fez um preço, 700 conto na época, 700 milhões que eu dizia, que era muito dinheiro. E eu comprei, na hora. Diz ele assim, se tu comprar, eu disse, mas como é que eu vou fazer, eu vou cuidar como? Eu te ajudo, ele disse. Aí eu comprei na hora, o velhinho já saiu e me deixou lá dentro do bar. Eu digo, mas como é que eu vou fazer? Eu disse, ô João, então tu fazer o seguinte, o teu pai já saiu, eu vou ter que ir lá buscar as bebidas, não tinha, tava acabando. Ele me emprestou uma bicicleta dele e eu fui lá no Do Sul, do outro lado da BR lá, de bicicleta. Fui lá no Do Sul e comprei um monte de garrafa de cachaça, um monte de refrizinho pequeno, um maço de cigarro, um Mustang. E mais umas coisas assim. E vendi tudo aquele dia mesmo. Aí tu tava na empresa e ainda conciliando o bar. Eu chegava de tardezinha, abria o bar, tocava até umas horas da noite, ou da vez amanhecia, e no outro dia cedo, nunca faltei um dia de serviço na empresa. Eu ia para a empresa, só que aí eu reconstruí aquele bar, em pouco tempo. Organizei aquele bar ali. E tinha uma mesa de snooker que eu agarrei e disse pro cara, essa mesa tá meio velha e tal. Eu queria uma mesa melhor. O bar, tinha um senhorzinho, tinha 4 filhas solteiras do lado ali, o seu Costinha. E eu, naquela época, era boa pinta, trabalhador e correndo. O Costinha, eu falei pra ele, quem podia fazer? Ele, eu faço o bar pra ti. Mas a intenção dele era que eu casasse com uma das filhas dele.
Porque tinha 4 filhas solteiras. E aí... Com segundas intenções. Seu Ele sim. E eu pensei, não, o senhor faz? Daí eu deixava o dinheiro para ele comprar o material e levantou o bar para mim, cobriu, botou laje de areia embaixo, deixou uma janela que eu pedi para ele para me atender ali na situação do bar. Botei mais um freezer, botei mais outro freezer e o troço começou a ferver. Comprei as mesas snooker, as duas, eu comprei a que estava alugada e comprei mais uma, então o que entrava nas fichas é tudo meu. E o vizinho da frente estava meio bravo comigo e eu não embrabecia com ele. Eu fui lá e pedi, ô seu Chiru, compra para mim um cigarro aí, encomenda a cerveja. E ele encomendava, mas ele estava puta cara louca de me dar um tiro e eu agradava ele. Até hoje é meu... Sempre foi assim, né? Até hoje ele me compra aqui. Eu gosto muito dele. Porque eu sempre gostei dele, ele me ajudou na época. E o barzinho funcionando, aí eu trabalhava na firma até no verão até às 7 horas. Dava menos que abrir o bar, mas lá eu tinha que estar seguro lá. O encarregado dizia, ó, Wilson, tem que fazer. Eu criei os modelos de instrumento cirúrgico lá para a empresa. Eu melhorei os modelos que eles tinham, nas coretas, nas tesouras, melhorei bastante o modelo para eles. Inclusive eu fui representar a empresa que eu passei a ser afiador, porque eu tenho o braço firme, ó. Eu não tremo nada no braço. Então eu passei a ser afiador de instrumento cirúrgico. E aí eu fui lá no Plaza São Rafael representar a empresa, que tinha um concurso, uma disputa de venda de produto com o Japão, com tudo que é lugar. E a Edo ganhou. E eu ganhei 40% de aumento. Cara, os caras me deram. E aí eu tava atendendo meu bar ali, e como eu não sei, mas as pessoas me levavam comida. Tinha um velhinho que eu era fã dele, me levava comida lá de domingo. E eu atendendo o meu jeito. O cara veio todo mundo dar volta a comprar de mim no bar. E isso era fantástico. As pessoas começaram a gostar de mim. E tu, um gurizão, né? Se a gente parar pra pensar, uma pessoa de 22, 23 anos já tinha essa veia empreendedora. Aí eu digo, cara... Daí eu pensei, pô, mas tá muito corrido, eu vou ter que casar. Aí começou os pepinos. Mas assim, o Wilson, esse cara que eu tô falando aí, esse cara tinha muita garra. Não, muito. mas tu fala em terceira pessoa, isso me chama a atenção. Porque tu te enxerga hoje como um personagem que tu criou, mas o Wilson, primeira pessoa, é a mesma? Não, o Wilson, na verdade, é assim. O Wilson é um cara que na empresa ele é um, em casa ele é outro. Postura diferente, né? Porque assim, eu aprendi com a falecida mãe uma coisa. Quando se chega a visita, a pessoa não reclama de nada. Está com dor, não importa para a visita. Quer agradar, vai ter que matar uma galinha, vai fazer fogo com lenha molhada, tem que fazer. Porque quem te visita não vem para buscar coisa ruim. Então essas coisas que foi fomentando, foi indo. Daí eu criei um sistema lá no meu bar, nessa época, de tratar bem as pessoas. Quando eu vi, que aí chegou um senhorzinho, o falecido Rufino, caiu de um prédio e morreu. O seu Rufino me trazia um pedacinho de costela e um galetinho. E um pouquinho de maionese e um pouquinho de arroz. Todos os domingos, meio-dia. Mas esse cara, quando eu comprei o barzinho, primeiro fim de semana ele chegou lá e disse assim, ele fazia assim, ô guri, tu vai vender trago aqui, cachaça? Vou, seu Rufino, vou vender. Então vou te ensinar. Ele disse assim, o gambá, o cachaceiro do martelo, tu cuida, tu tem que encher o martelo. Não me bota pra baixo que eu não venho. E não vai vir ninguém. Tem que ser cheio. Se tu fizer isso, vai vir todo mundo tomar cachaça contigo. Tu já ouviu o cliente? Tu já ouviu? Sim, ele que me ensinou. Daí eu digo, não, mas deixa comigo. Porque sabe que o bodegueiro ruim, ele não enche o martelo. O bodegueiro ruim não enche. E aí eu digo, cara, mas... Daí, primeiros dias, tinha 3, 4 martelos, um esperando o outro terminar. Eu botei nos copos maior, um pouco ali. Aí fui lá e comprei uns 25 martelos. Grande e uns 25 pequenos, que o gambá, ele é fantástico, o gambá.
Cara, o cachaceiro é a coisa mais fantástica do mundo. Tu aprende com ele. Dali pra frente eu só aprendi. O senhor Rufino, ele, além de tudo, ele era um senhor bem magrinho e tomava uma cachaça bastante, nunca vi bêbado. Uma vez ele ficou meio trambalhando, eu levei ele para casa, fui abraçado, até na casinha dele. Então eu comecei a servir trago assim. Cara, eu chegava de tardezinha, tinha 15, 20 pessoas que vinham do trabalho, tomam um golinho antes de ir para casa, aquela coisa. E eu, daí, depois que eu fiz amizade com eles, dizia, ó, saideira é essa aqui pra ti. E eles me escutavam, iam pra casa. Eu dizia, ó, tua nega tá te esperando, amanhã tu não vai poder ficar aqui. E os caras iam pra casa, sem embrabecer comigo. E eu sabia até quando ele tava sem dinheiro. Quando o gambá chega no boteco, que ele não tem dinheiro, que ele se encosta ali, não te pede uma pinga na hora, ele tá sem dinheiro. Aí eu ia lá e botava um traguinho pra ele. E ele não terminava de vereda aquele trago, ele esperava vir mais um, ele oferecia um golinho, o cara tomava um golinho e ficava na obrigação de pagar outro. Daí emendava tudo. Então eu nunca perdia. Porque se ele matasse aquele martelo, o outro ia chegar, não pagou nada, não vou pagar nada, mas ele não bebia tudo. É fantástico, então tu vai aprendendo que um ajuda o outro, aí tu começa a servir melhor. E outra coisa, todos esses caras que tomavam cachaça eram trabalhador. Tudo trabalhador, vinha de obra. E a gente via que naquela época as mulheres chegavam em casa, a mulher não tirava a camisa do cara, era trabalhador, o cara era respeitado. Hoje, não sei como é que anda na rua, mas... Quantos anos atrás isso, seu Wilson? Olha, isso aí foi em 87, 88, 90. Foi um período muito bom, assim. E aí tu ficou quanto tempo com o bar, aí nos enrolar nessa história até nós chegarmos à FAC? O que mais teve nesse meio do Não, isso aí durou. Aí eu inventei, tinha as mesas funcionando, eu comprava uma galinha no aviário, matava, fazia 23 galetas de uma galinha, eu comprava pepino, enchia os vidros de conserva, eu comprava caixas de ovo, enchia os vidrão de ovo cozido, eu fervia a linguiça para os caras que bebiam, o cara que bebe tem que estar comendo alguma coisa. Eu vendia linguiça fervida e cerveja, e eu chegava a vendi uma vez, não toda a vida, mas 35 caixas de Antártica, abertas no balcão. Sexta de tardezinha até domingo de noite. E eu comecei a botar uma mesa de pife para os caras jogar, se queriam, bota uma mesa para nós jogar um pife e tal. Eu boto, mas eu cobro 10%. Todo mundo aceitou. Daí eu fazia uma galinha com arroz e dava a cerveja que eles quisessem. Tinha que ter 200 conto para entrar no jogo, senão não entrava. De manhã cedo, cansei de amanhecer, domingo para segunda, só que eu dizia para eles, a hora que eu disser deu. E eu cuidava o jogo para eles, para ninguém roubar, né? De manhã cedo, só eu tinha dinheiro. E muitas vezes, para não estourar o jogo, eu emprestava para um, mas nem cobrava, porque daí ele voltava em cafife, né? Não tem... Era muito dinâmica a coisa assim. Só tem um ganhador. Por que essas loterias hoje só tem um ganhador? É a mesma coisa. E naquela época eu já entendia esse troço. Então, pelo menos comida, bebida eu dava. Dava cigarro. Quando o jogo era mais graúdo, eu tinha que eu dar carta para evitar de um dar duas. Tem malandragem, né? Aí eu cheguei um dia, na hora de ir pra firma, eu não pude contar o dinheiro. Eu cheguei na firma, não tinha dormido nada. Tu acha que me deu sono? Aqui, Jacaré. Não deu sono nada. Cheguei na firma, mas eu caminhava, parece que as minhas pernas dessa altura. Louco pra voltar pra contar aquele dinheiro. Que eu tinha uma bola, assim, os bolsos casacos. O que eu recebi no mês, eu ganhei o dobro numa noite. Pô, e quanto tempo esse bar, seu Wilson? Esse bar ficou... Olha... Se eu tivesse tocado em restaurante, na época do bar, eu tinha ganhado muito mais dinheiro. Fosse abrir restaurante, uma sala de jogos, uma coisa mais legal, né? Porque no Brasil tudo não pode, mas tudo tem. E essas coisas são assim, a gente não pensa, a gente faz. Então naquela... Interessante essa
frase, né? No Brasil nada pode, mas tudo se faz. Mas é verdade. Hoje no Brasil, por que falta no Brasil? É sombridade. É sombridade de querer bem para as pessoas. Hoje nós temos aí uma situação que, não quero sair fora do assunto, mas falta tudo, falta. Nós vamos perder a vergonha, as pessoas não querem servir ninguém mais. Eu continuo. O mesmo views que se tu conhecesse lá atrás de guri hoje, é o mesmo hoje, é o mesmo. Só muito mais experiente, né, nunca burlei a lei em nada, nunca soneguei nada, eu declarava tudo que eu fazia. E tudo que eu faço, nunca fui multado pela lei, por nada. Nunca fui, nada. Então, sempre, meus filhos hoje já pegaram o fio da meada, é assim que vai ser. É assim que o pai faz, é assim que eles aprenderam, é assim que eu aprendi. E aí, a vida vai indo. Tu acha que, acredito, né, mas eu quero ouvir da tua boca, que esse bar acabou te forjando de uma certa forma, porque tu já tinha uma veia empreendedora, essa vontade de querer trabalhar que é muito tua e como tu falou, hoje em dia é raro, né? Todo mundo é deitado pra caramba, a gente sabe. Mas tu acha que o bar te trouxe essa bagagem, essa base para que depois tu implementasse isso na FAC e enfim, nas suas demais empresas e fizesse dar certo? Olha, quando eu trabalhei na empresa lá, eu já vi. Eu ouvi muitas coisas. Eu já tinha certeza que só faltava cuidado. E nessa empresa eu já ajudei a empresa na época, porque aí estava entrando o Lula, era PTzada, fazendo greve dentro da empresa, empresa boa, maravilhosa, dando roupa para nós, ônibus para nós, comida, tinha médico lá dentro, banco lá dentro, tudo legal. Povo trabalhando, o pessoal do interior que vinha para a cidade para trabalhar, todo mundo ganhando bem, mas o diabo do sindicato era fazendo greve em cima daquela empresa, parava tudo, as metalúrgicas. Eu nunca fiz greve, eu dava um jeitinho e ia na empresa. Aí a empresa me dava vale refeição de graça, não cobrava vale transporte, a empresa muito boa sempre. Mas essa praga que se criou, que quebrou o Rio Grande do Sul, foi tudo política. Porque eles queriam levar vantagem em cima e eu fui copiando aquilo. O funcionário mesmo da minha empresa, aê, Colônio, quer enriquecer o patrão? Ainda te criticava. Mas a vida toda. As pessoas não é o que tu enxerga. Muitas não. Tem muitas pessoas boas hoje. Muita. A maioria são pessoas boas. Mas aonde tu tira 1, 2% de pessoas ruins numa empresa que não querem ver a empresa crescer, que eles não querem crescer porque daí, né, se eles querem crescer, eles ajudam a empresa. Mas tem cabeça tão pequena que querem que a empresa quebre. Parece que é uma coisa assim, é que nem o governo brasileiro hoje. O governo brasileiro, ele quer botar o funcionário contra o patrão, mas se não tem o patrão, onde é que eles vão trabalhar? Se o Brasil não desenvolver diferente do que está hoje, nós vamos virar numa Venezuela. Se eu não cuidar da minha empresa, os outros não vão vir cuidar. Aí o governo brasileiro não fez política para tirar um cara do Bolsa Família, para fazer o cara prosperar, entendeu? Em pouco tempo que eu estava com esse barzinho, era em 89, 88 eu comprei um Chevette 81, vendendo cachaça. E trabalhando numa empresa, não morre ninguém de trabalhar. Mas eu trabalhava, e trabalho até hoje. Os colegas meus estavam 25 anos na empresa, eles não se ligaram que eu com 1 ano e meio já mandava eles, já estava dando ordem para eles, eles não se ligaram. Que loucura, eu fico pensando, Hoje em dia as pessoas não querem levantar cedo, não querem dormir mais tarde, não tiram um tempinho para... Eu sou meio guerreiro, eu aprendi só nos erros dos outros, praticamente. Eu vi que ele não vou, que não... Fale se o pai diz assim para nós, eu digo que vocês brincar com a filha dos outros, vocês vão ter uma filha que alguém vai querer brincar com ela. Isso eu passei para meus guris, os olhos desse tamanho, se cuida até demais, coitadinho, mas é real o papo, entendeu? Que muitas pessoas hoje, assim, se é o teu filho, tu protege e faz tudo, se é o filho do outro, tu quer ajudar, não.
Eu protejo os meus e protejo todos. Então eu prefiro, se eu não puder ajudar uma pessoa, eu não pioro a vida dele. Não. É assim que eu fui fazendo. E quando que veio a FAC? Materiais de Construção, que está completando 35 anos esse ano. Em que momento que surgiu a FAC no meio dessa história toda aí? Esse um minutinho. Foi a ferragem, né? Lembra? A FAC surgiu. Só um minutinho, viu? Só Tá. um minutinho, só estamos mudando aqui a câmera. Isso, melhor. Vamos lá então. Mais 10 minutos no A máximo. conversa tá boa. Ó. Vamos seguir a prosa. A FAC surgiu de uma Só levanta um situação. pouquinho isso. A FAC surgiu de uma situação que, cara, aí começam umas questões que eu queria algo mais. E por ser muito seguro e não arriscar em nada, a gente não expandiu tanto como poderia. Na verdade é essa. Tinha o bar lá, tinha um carro na garagem, casei, tinha casado, fui lá fora, casei achei minha esposa que é lá do interior, da roça também, e ela trabalhava no escritório. E eu fui pra lá, conheci ela, namorei um pouco tempo, não tinha muito tempo mesmo. Me agradei, ela se agradou de mim, ela não acreditava que eu queria casar com ela, cara, muito piá. E eu tratei de ir lá, fui, casemos, fizemos festa, namoramos, noivemos. E casei e vim morar ali. Um sábado de manhã eu tinha uns pila já ali e um chevette. Eu disse pra ela, eu vou achar um terreno pra nós aqui na Florianópolis. E saí de a pé lá, de Antônio Prado eu vim. Achei o terreno ali que eu acabei montando uma peça ali. Aí comprei o terreno, montei uma peça grande ali, tinha uma casa, reformei atrás, fiz uma peça de 7x7 ali. Daí fui na empresa lá e disse pro meu encarregado, vou pro interior, eu vou botar um negócio, eu preciso sair da empresa. O que o senhor acha? Bah, mas não dá. E ali eu já tava bem na empresa, a empresa gostava de mim, eu ajudava nas reuniões lá, eu passava umas ideias para eles. E aí daí o Zé Carlos veio falar comigo, o mesmo que me empregou, Wilson. Ele chegou e me falou assim, cara, nós não temos nem pensamento para te tirar da empresa. Mas tu é muito bom, cara. A gente te olha com um carinho especial. Tu é um guri muito bom. E ele me deu um café, numa máquina lá que tinha um café, o melhor café do mundo. Me deu um café, eu Arigó, né? Toma um café aqui, diz ele assim, ó, continua ali que eu vou ver o que eu posso fazer por ti. Eu digo, não, pra mim tá bom. Mas eu já tô com a peça feita ali. Um cliente do meu bar fez a peça pra mim, eu paguei ele com linguiça fervida e cerveja. Gastou tudo no bar lá e é meu amigo até hoje. De vez em quando eu vou lá na casa dele, é o Bugre, eu apelidei ele de Bugre, ele era lá de Balscação. Fez uma peça de 7x7 com laje, com banheiro. E o Jorge, meu compadre, reformou a casa atrás, tudo me ajudava, tudo dá certo. Eu não sei como é que o povo gostou de mim assim, na verdade. Mas cara, os guris vinham fumar lá no bar, lá eu dizia, gurizada, fuma lá pra fora. Aqui dentro não, daí não dá. E, cara, eu nunca briguei com eles. Porque hoje não adianta, né? Eu sempre fui assim. O que não tá me estrovando, eu deixo. Se tá me estrovando, ainda eu dou um tempo. Porque não vale a pena tu ficar querendo endireitar o mundo. O mundo tu não vai endireitar. Tu tem que cuidar da tua família pra ti não ver um filho passar trabalho. O filho não escuta o pai, depois o delegado tem que dar um jeito nele. Exatamente o que eu penso. Eu acho que assim, o tempo quando o pai nós estava em casa, só a família, comia o que tivesse. Mas chegava o namorado da minha irmã, já mudava tudo. Que eu achava errado. Nós não podíamos sentar tudo junto. Então assim, ia primeiros de casa. Então a gente foi indo. Daí eu fiz essa peça ali, estava pronto. O Zé Carlos me chamou, Wilson, tu não vai embora. Eu mandei investigar, tu tá com uma peça para montar um negócio. Daí eu disse assim, isso eu me deixo com vergonha, mas eu, não sei. Diz ele, não, tu vai fazer o teu negócio que eu vou te dar todos os teus direitos. Tu é um cara exemplo para nós aqui na empresa, teu nome vai ficar aqui como exemplo da empresa.
E nós vamos te desejar boa sorte. As gurias do escritório vieram, nunca tinha visto aquelas mulheres que nem tu tá assim, bonito. E me acertou tudo e eu saí da empresa. Cara, eu fui lá pra parada e eu chorava. Eu chorava porque eu tinha saído da empresa. Eu me desliguei lá, eu fiquei sem pai e sem mãe, né? Eu digo, agora vou ter que meter ficha. Eu nem sabia quanto eu ia ganhar, né? Mas tu gostava também? Eu gostava da empresa. A empresa, pra mim, era um hotel. Ganhava comida lá dentro, tudo tá louco. Era maravilhoso aquela empresa lá, roupa, papel higiênico, eles davam banana, davam tudo. Sabão pra se lavar, sabonete. A empresa é maravilhosa. O dia que eu saí da empresa, aí veio as gurias do escritório que nem apareciam, sabe? Por que que o funcionário tem que ser bem cuidado? Funcionário bem cuidado, ele te produz. Então eles me tratavam muito bem lá dentro e eu fui aproveitando. Mas o dia que eu me senti mais à vontade é quando eu estava saindo. E se eu fosse um pouco mais cara de pau, eu tinha conquistado mais coisa lá dentro. Daí eu vim embora, daí chegou uma senhora na parada. Moço, tu tá bem? E ela veio e me abraçou assim. Não, tô bem, limpando os olhos ali. Ela, tá, mas o que que houve? Daí eu disse, não houve nada, é que eu saí da firma agora ali. Mas tu tá chorando por quê? Tu queria sair? Queria. Mas então, filho, vai fazer outras coisas. Tu queria sair. Vai lá que o ônibus está vindo, o ônibus. Aí eram as 9 horas da manhã. Eu vim embora, aí me grudei ali. Vou arrumar a bicicleta, virei ciclista. Mas a bebida do bar que sobrou, que eu tinha negociado o bar, tava no canto. Enquanto eu vi um velho comprar um vinho, uma cachaça, eu vendi, montei meu ponto ciclista, comecei a arrumar a bicicleta. Daí a ferragem começou a surgir dali. Arrumar a bicicleta, fiz os balcão legal. Aí eu raspava a bicicleta e pintava de novo, botava decalque, botava tudo. Eu aprendi ali, porque eu nem bicicleta tinha, né? Nunca tinha desmontado uma bicicleta. Tá, e de onde é que tu tirou isso? Por que tu inventou isso da bicicleta? É que era o que custava menos. E daí chegou um cara da Nacional, lá de Porto Alegre. Vamos botar umas coisas aí. Vamos. As oportunidades foram surgindo pra ti, né? Foram surgindo. Aí eu arrumei a bicicleta ali, quando eu tô trabalhando, chegou um carro lá da empresa. Me ofereceram, se não me engano, 10 vezes o que eu ganhava para mim voltar para a empresa. Mas só que daí eu já tô de patrão, né? Daí já não tô querendo ser mandado. Eu nunca gostei de ser mandado, então eu nunca errei para ninguém me puxar as orelhas. Na empresa eu fazia tudo a mais e melhor. Porque eu nunca fui de ninguém. Olha, só meu pai que conseguia me mandar mesmo. Eu nunca gostei de ser mandado. Então eu tinha que fazer para ninguém me escurralar, né? Então eu já estava ali organizando. Quando eu casei, veio a mulher, veio um contrapeso, veio o Chico junto, que era o irmão dela, se grudou em mim, não me largava, ficou morando aí, me ajudou depois na ferragem. Foi botando umas tintas, botando mais pincel, conexão, virou numa ferragem. E eu não vencia mais atender ninguém. Era um fervo de gente. E gente pedindo coisa e eu não tinha para vender, eu pegava em outras madeireiras e vendia mais caro para eles, mas compravam de mim. Aí foi uma alegria só. Aquela ferragem entupiu ali, eu já comprei o terreno da frente, fui comprando, hoje tem mais de 30 propriedades aí, comprar terreno por tudo que é lado. Tem outros negócios, mas, cara, aí é só Deus para explicar mesmo. Mas foi assim. E no meio dessa trajetória toda, tem momentos que tu lembra que foram difíceis, que tu chegou a parar? Porque tu é forte, né? Mas tu tem um lado humano. Em que momento tu pensou, não vai dar, precisou tirar uma força extra? Quais os momentos mais difíceis ao longo desses anos, esses 35 anos? Olha, nunca tive momento difícil assim, eu tive experiências. Covid foi uma experiência, né? Experiência que, né, o dinheiro não manda nas pessoas. O Covid foi uma coisa que eu acho que necessário não, mas é uma coisa que despertou muito nas pessoas, muitos não falam. E depois do Covid, no Covid, como nós tínhamos um presidente muito bom que incentivou nós para trabalhar, dizia não vamos parar, enquanto a mídia dizia para parar, o presidente dizia para nós não parar, não paramos.
Então não deu choque assim, se eu fecho as portas e me assusto, não sei o que ia acontecer. Aí depois passei por essa enchente, que é outra experiência que eu tenho hoje, é uma experiência que eu jamais achei que ia ter, e tive um prejuízo incalculável, mas tinha para perder, melhor que não ter nada para perder. A gente perdeu muita coisa, perdeu 25, 30 milhões aí, que saiu lá do bico das garrafas lá atrás. Mas a gente entrou com a mesma garra que eu comecei lá no comecinho. E a gurizada, todos os clientes esperando nós abrir para me comprar. É assim que o Wilson conduziu a vida. Não teve momentos difíceis. Momento difícil para mim se eu ficasse sem ninguém perto de mim. Aí eu acho que as coisas iam ser feias. Mas o contrário, no meio das pessoas que tu tem certeza que tu fez o bem para as pessoas, é que nem assim, eu fui investigado por isso e por aquilo, e eu bem tranquilo. Sabe por quê? Porque quando eu sei o que eu faço, eu sei o que eu digo, eu sei que eu não tenho coisa errada, como dizia o nosso amigo Bolsonaro, tô cagando para vocês. Exatamente, porque se tu tem o rabo preso, tu não vive. Meu pai me ensinou, nunca arruma um inimigo, tu não dorme mais. Nunca tive e não quero ter. Então, eu sei como que eu sou, sei o que eu faço, então eu vivo uma vida mais tranquila do mundo. E o dinheiro, ele tá na mão minha hoje, amanhã tá do outro, no outro dia ele volta para mim de novo e vai pro outro. E as pessoas vivem do melhor jeito possível. O ganoso morre com uma conta gorda. O cara inteligente, ele ajuda as pessoas e vive na mesma harmonia muito melhor. Que as pessoas acabam rezando para mim. O que tu acha que faz os clientes voltarem há tantos anos aqui na tua loja? Os clientes de bar ainda, que eu vendia cachaça, me compram ainda. Me compram ainda. São tudo meus clientes. E o que tu acha que faz uma empresa durar tanto tempo? Honestidade. Não prometer o que tu não faz. Não enganar as pessoas. Ensinar as pessoas a usar os produtos que tu mesmo vende. Para evitar a pessoa chegar em casa, vai ligar um chuveiro, não sabia, ligou no quente, não tinha água dentro. E aí a pessoa vem aqui, te ajudou tu crescer, tu tem que trocar o chuveiro. Então eu prefiro ensinar, que daí ele vai lá e faz certinho e não precisa dar outro. Porque daí o coração aperta, a fábrica não quer trocar. Então a gente faz primeiro, na certeza que tu faz uma coisa boa. E tu tem essa coisa, né? A gente percebe quando chega aqui na loja, tu abraça todo mundo, tu mantém essa mesma lógica do tempo lá do bar, né? Desde que tu veio pra cá. É uma coisa, melhor agora ainda, melhor agora. Eu salvei muitos casamentos nesse mês de tempo, muitos. Poucos dias. Cara, é que a história minha, ela tem um contexto muito grande. Quando veio essa enchente, eu fui avisado. Eu já sabia que eu ia ter esse prejuízo. Fui avisado. E a enchente veio. Deus me preparou tanto que parece que eu não perdi nada. Juro pra ti, não tô... Tu tem uma fé grande, não né? tô me gabando de nada, falando... Não. E eu senti... Na enchente, eu tava lá em cima do posto, a minha mãe, ela veio pra mim. A minha mãe que me deu força, a minha falecida mãe. É fantástico, sim. Porque eu fui avisado antes, e aí me veio... Sonho ou como? Não sei. Eu fui avisado antes que ia ter esse prejuízo, e depois eu tô lá no posto, no segundo dia, me veio onde é que eu tava quando eu fui avisado e o que é que eu vinha fazendo. E eu ganhei uma tranquilidade, cara, que eu fiquei ali, ó. Na enchente eu juntei uma panela, eu e o Alisson. Fui conhecer meu filho melhor na enchente. Que guri maravilhoso. Bom, os dois são assim, né? Mas o Alisson, um parceirão, conheci ele mais. Juntei uma panela, 2 botijão de gás, que depois eu dei para as pessoas que não tinham. Lenha. O Silvio Formentão lá do Unisupra me mandou uma caixa com cachaça, cerveja, cigarro nós já juntava na enchente. Carreguei muita gente aí. E nem um pouquinho eu fiquei. Eu tinha o seguro aqui de 25 milhões aqui da empresa. Primeira semana tá tranquilo. Aí o Bruno, pai, o seguro não vai pagar. Como assim? Não sei o que, deu um papo lá que o presidente não sei o que, mas catástrofe, o seguro não ia pagar, né? Nem dei bola.
Continuei fazendo o que eu vinha fazendo. E a água estava pela cintura, eu já estava aqui dentro, juntando os vidros, que caiu tudo. Então a história é mais ou menos, tem muitas coisas que só eu sei. Muitas. O Wilson já passou por muitas coisas que hoje levaria meio ano para te contar. Primeiro as compras, primeiras vendas. O dia que eu abri para arrumar a bicicleta, chegou uma senhora e disse que eu ia fechar. Aí dali a pouco chegou uma outra, já benzeu e disse que era para me tocar. Então assim, é mais ou menos isso aí. Top, show de bola. Como é que tu gostaria que as pessoas lembrassem da FAC? As pessoas estão muito... Wilson, né? Eu acho que as pessoas não estão lembrando porque estão todo dia junto comigo. Não está em questão... Para eles lembrar de mim, eu tinha que ir embora, dar um pouco eles iam lembrar de mim, mas por enquanto estamos tudo junto. Temos agarrado aí. E é assim, cara, eu acho que se tu ganha dinheiro vendendo pinto, dinheiro é teu. Se tu ganha dinheiro vendendo vassoura, é teu. Se tu ganha vendendo cachaça, é teu. O que tu quiser vender, o dinheiro é teu. É assim que eu penso, é assim que eu vou fazer sempre. E uma vez eu vim de uma reunião da Indústria e Comércio, e olha, uma reunião com o governador, acho que era o Sartori, ia estar na reunião. Daí eu botei um blaze e tal, cheguei na loja aqui, um cara disse assim, tu tá mudando, hein, Fac? Então eu acho fantástico essas coisas, sabe? Daí eu disse pra ele, cara, eu vim de uma reunião no meio dos tubarão. Essas coisas, tu pode magoar as pessoas que não conseguem ter o mesmo entendimento, entendeu? Então a gente procura fazer o simples. E eu gosto do simples. Eu sou um cara que gosta do mato, eu gosto de estar pescando. A minha fama já é de pescador, então, entendeu? E muito família. Eu acho que assim a família é a base de qualquer um. Sem família, sem amizade, tu não faz nada. Eu já ia te perguntar como é que é trabalhar com a esposa e fala pra nós, 3 filhos, conta aí um pouquinho brevemente, como é que é essa relação? Porque todo mundo diz que é difícil manter uma empresa familiar. Coisa mais fácil do mundo. O homem, quando ele deixa de ser homem, que ele não comanda a casa, não comanda a empresa, não comanda os negócios, as mulheres são obrigadas a tomar conta. As mulheres são obrigadas a sair do território delas e tocar, porque se o homem amarelar e não tem, né? Então eu acho que assim, a minha esposa foi a maior guerreira casei com a pessoa certa, muito brava, por sinal, assim, muito enérgica, né? Mas ela cuidava, tocando 3 empresas, ela cuidou dos financeiros até a enchente. A enchente eu disse pra ela, agora tu vai tocar, vai se cuidar mais, vai cuidar, e tava meio estressada, tinha perdido os irmãos dela. Aposentei ela. Aposentei dos afazeres. Ela faz se ela quer, ela vem se ela quer e se cuida um pouco. E a vida é assim, mas eu acho que... E os filhos? Os filhos são rebeldes. Puxaram por mim, isso é ruim de jogo. Eles puxaram, tu sabe quando dá uma cruza, é uma cruza difícil para lidar? Foi o que aconteceu com os filhos. Eles não se entregam assim por tudo que eu faço. Mas eu já faço por gosto para ver o que eles vão... Porque eles têm que sair deles alguma coisa, não só o que eu mando. Se vocês der amém para mim, aí agora que eu não estiver aqui, o negócio vai afundar. Então hoje cuido do financeiro, o Bruno cuida do financeiro, o Alisson cuida da parte comercial, né? A Bárbara cuida da parte do RH. Aí tem comprador, tem gerente de venda, tem chefe de logística, tem o Márcio que é um pivô de toda a empresa. Quando eu não estou, é ele que é o comandante. Por mais que eu tenha os filhos, mas o Márcio ainda que é o cara que eu tenho resguardado. Eu não... ele é advogado, ele estudou trabalhando aqui, faz 25 anos que está comigo, então, por causa de confiança meu. Então, eu não faço nenhum negócio sem consultar ele, o Bruno, meu advogado, porque hoje as coisas, a malandragem ficou muito forte em cima de tudo, né? Mas os teus filhos, assim, como é que tu define eles hoje, a relação deles contigo aqui trabalhando? 10. Porque, que nem eu disse, o Alisson eu conheci muito mais na enchente, ele disse assim, pai, pra ti tudo é fácil. Porque eles nunca vão ver dificuldade em mim. Nunca vão ver. Nunca viram. O herói do filho é o pai. E eu sempre olhava para eles assim, a hora que tu ser pai, tu vai me entender, filho da puta. Entendeu como é que é?
Cara, os guris hoje são pais dois. Nós falamos de homem para homem agora. Tem que ter calma. Tem que saber esperar. As noras minhas são que nem minhas filhas. Os guris não sabem, mas eu vou na minha nora e digo, ó, como é que eles estão te tratando? Como é que tá? Me conta. Sempre fiz isso aí. Agora eles vão saber. Agora vão dar lote. Os guris hoje já estão no outro patamar, entendeu? Sim. Eu nunca ia chegar e falar isso pra eles, mas assim, os guris hoje estão um homem. O Bruno é um dos caras mais inteligentes que tem no mercado aí pra comandar uma empresa hoje. E o Alisson? O Alisson é a minha cara, assim. Não tá mais expandido porque eu seguro um pouco, mas a hora que eu largar o Alisson é muito parceirão, o povo gosta dele também, tudo é a mesma coisa. E a Bárbara é aquilo, né? A Bárbara pegou, eu e a Bárbara somos muito parecidos. Que a Bárbara, ela consegue conquistar as coisas sem pedir. Porque isso eu digo porque já aconteceu, sabe? A Bárbara, antes de tudo, eu fui na Toyota, eu comprei um Corolla Cross pra ela, paguei 210 mil, sem ela pedir. Na enchente, o carro dela, não sei se tinha 10 mil quilômetros, foi na enchente. E ela, pai, deixa o carro, vamos botar o dinheiro na loja, não compra, mas... Aí começamos vendendo, e eu botei as contas, tudo que tava de boleto em dia, fui lá e comprei outro carro, dei pra ela. Porque assim, ela é muito esforçada, então a Bárbara nunca me pediu nada. E eu que dei as coisas para ela. O Bruno, então os guris estão bem organizados, então acho que assim é fruto do trabalho e o importante, os meus clientes gostam deles. Os clientes nossos gostam deles. Todo o público gosta dos meus guris. Porque eles são... E os meus guris eu ensinei, se você chegar ali de manhã cedo é benção pai, o outro é benção pai, a Bárbara é a mesma coisa. Então eles são criados no sistema que eu acho que todas as famílias deveriam ter hoje, né? Levar mais a sério. Eu criei dentro da igreja, hoje eu posso ficar dormindo, eles vão levar os meus netos na igreja, todos os domingos estão na missa, então essas coisas, tranquilidade. E os teus funcionários te amam, né, Wilson? Ah, sim. Todo mundo gosta de mim. Como é que é a tua relação com os funcionários? Assim? Cara, eu trato eles que nem filho, todos. Eu quero o bem deles, porque eu digo para eles, vocês têm que, de um modo ou outro, vocês têm que saber fazer as economias de vocês. Ninguém chegou num... Orienta? Oriento eles bastante, muito. Tem alguns, hoje veio um chorar no ombro porque é lá de Cuba, né, e a situação de Cuba tá difícil. E a esperança deles que os Estados Unidos ajudem lá para tirar o cara tá prendendo as pessoas, mulher com fome, a mulher dele tá lá passando fome com a menina e eles não autorizam a trazer ela. Aí tive que ele dar um colinho para ele, é tipo assim. Tem algum aprendizado que os funcionários também te ensinaram ao longo desses anos? Meu Deus, muitos. Assim, tem funcionário que sabia que estavam roubando a empresa e não avisaram. Ah, não quis incomodar. Esse incomoda. Mas o funcionário que vê uma coisinha errada, ele normalmente, se tu... É aquilo que eu disse, trata bem que ele te ajuda. Todo o povo é assim. Tem cliente, da vez, tu já entregou o material 2 vezes para um cara. O cara devolveu. Olha isso. Pela relação construída. Cara, isso não tem. Clientes são tudo pessoas boas. Essa Matias aqui é o melhor lugar de morar. Porque do Rio Grande do Sul, um dos melhores lugares para morar. Aqui tem muito colônio aqui dentro. A Matias é pior que a maconha. Se tu entrar pra cá, pra te sair é uma briga. As pessoas vêm, vão embora e voltam pra Matias. Não adianta. Aqui tem uma coisa aconchegante que não tem em outro lugar. Eu mesmo saio viajar, para ficar uma semana é quase que tu tem que voltar para Matias. Não adianta. Eu disse, pessoal, não vende porque vocês vão voltar. Estão voltando tudo. E foi um dos maiores bairros da América Latina e um dos mais afetados no Rio Grande do Sul, né? Cara... Pessoal sofrido e tá se reerguendo. Aqui é fantástico. Porque quando deu a enchente ali, eu fiz vídeo. Pessoal, não vamos largar. Vamos ficar agarrados junto. Porque depois, para se colocar aqui, não vai ser fácil. Vai sair uns diques cunhudos aí. Tá saindo. Todo mundo xinga esse prefeito, xinga o prefeito. Cara, eu não xingo. Ninguém arruma nada comigo me xingando. Imagina que eu também não arrumo xingando ninguém. Vamos apoiar o prefeito que está se esforçando. O Brasil não vem num caminho muito folgado de dinheiro. Mas os diques tá ficando um espetáculo. Maravilhoso. Estão tirando aquele barro podre, estão organizando. O pessoal se disse saiu
uns ditados ali que ia encher d'água, de novo outra enchente. Eu digo assim, ó, tem muito Deus falando. Eu falei para eles, vamos se acalmar. Quem sabe nós temos uma benção aí maior que vocês imaginem e nunca mais vai encher d'água. Olha como tá ficando bonito. Se é um castigo para nós que não merecemos, vai vir. Vai fugir daqui, o raio te pega lá adiante. Não adianta, eu vou ficar tranquilo aqui. O que Canoas representa para ti, seu Wilson? Depois de exaltar Matias, de falar que essa cidade te acolheu com tanto carinho, o que representa? Olha, a Canoas, hoje eu vou te falar uma coisa bem correta. A terra de Canoas não representa nada. As pessoas que estão aqui são maravilhosas. Tudo. A maioria que tu vê em Canoas aqui, da minha idade para cima, um 8 para cima, é tudo do interior. Quando eu cheguei aqui tinha pouca gente. E as pessoas são... Canoas é diferenciado. Canoas é diferenciado. Canoas é que nem assim, ó, tudo passa por Canoas. Se tu olhar hoje, tu sai de lá, qualquer cidade passa por Canoas, passa no meio de Canoas. E quando tu sai de Canoas, tu já deixa uma saudade para voltar. Canoas é maravilhoso, temos rio aqui do lado. A bacia do Jacuí está grudada em Canoas. Temos o Rio dos Sinos, temos o Rio dos Sinos, temos a bacia do Jacuí e temos, como é que é o rio do outro da frente ali, o Caí. Nós temos um afluente, coisa mais linda do mundo. O que falta aqui em Canoas hoje? É um prefeito com a cabeça aberta para organizar, para fazer uma prainha legal ali embaixo, tirar aquele buracão que mora gente, corta aqui que as pessoas vão tomar um banho no baixinho. Eu fiz um projeto uma época, não fizeram. Então, cara, eu vejo muita expectativa em Canoas. Eu tive muitos convites para entrar na política, mas acho que como empresário... Futuro prefeito? Como empresário o povo me respeita, como político eu já tenho minhas dúvidas. Então, cara, eu respeito a ideia de todo mundo, não vou querer botar todo mundo do meu jeito. Tu já tá bem, né? Tu já conseguiu. Eu acho que boa, eu acho que todo mundo tá bem. É que as pessoas se queixam demais e trabalham um pouco. Tem que botar a cara um pouco mais. Tu acha que isso aqui falta? Falta. É muita ajuda, é muito mimimi, é muita porcaria, é muito... O governo brasileiro conseguiu botar o homem contra a mulher. O dono da casa contra a mulher. O dono da casa não pode se queixar. Ele fomentou a separação. Não pode. O cara faz 1000 coisas, tudo de um jeito bom. Aí ele arruma, já pode ir preso, se a mulher tiver com depressão que xingou, a mulher... Qualquer coisinha que o homem fizer, ele está preso. Não tem ninguém para defender o homem. Então hoje tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Wilson, tu falou da pesca, né? Já estamos indo pro finzinho já. Tu falou da pesca. Em alguns momentos... As últimas. Em algum momento, tá lá pescando e tu pensou sobre essa história, toda essa loucura que acabou sendo a tua vida e tudo foi dando certo? O que a pesca representa pra ti? Se de fato tu para e pensa na vida quando tu tá pescando? Olha, eu prefiro ir pescar do que falar com 10 psicólogos. Pescaria pra mim é remédio. Eu fui pescar, acho que com 30 e poucos anos, eu fui no Pantanal pescar. Lá eu conheci o seu João, que tinha uma empresa em Porto Alegre, uma metalúrgica, tinha 480 funcionários na metalúrgica dele. O seu João, senhor de 84 anos, se não me engano, na época. E ele era embarcar no barco, já tinha dificuldade, e eu, como era mais novo, eu já ajudava o seu João, daí todo mundo fazia caipira lá para aquele canto, ficava o seu João, fez uma caipira, vou tomar com ele. Sempre fui assim, enxergar o último, sabe? Não... Primeiro, olha, está todo mundo feliz. Aí, o seu João disse assim para mim, ô guri, eu tenho inveja de ti. Eu digo, por quê, seu João? Tu não sabe quem que eu sou. Sou o cara mais burro do mundo. Eu disse, por quê, seu João? O que está acontecendo contigo? Aí, sentei eu tomar uma caipira e ele me contou. Ele tinha uma empresa, ele era muito rico em bens, mas pobre de espírito. E quem foi salvar ainda um pouco da felicidade dele fui eu. Por quê? Eu ajudava ele a descer no barco, quando eu estava ali, eu ajudava ele a subir no barco, fazia uma caipira com ele, dava atenção para ele, e ele disse assim, ó, tu começou cedo, eu comecei muito tarde. Ele deixou para os guris, umas guris dele tinha 60 anos,
Eu já estava lá com 30 e pouco. Então é o seguinte, cara, eu acho que isso é aprendizado. Eu não perdi tempo com o seu João, eu ganhei uma vida. E dali para frente é o seguinte, eu tenho paciência, eu pesco uma semana todos os dias de manhã até a noite. E não canso. Daí eu tô todo duro aqui, tá estressado, aquela coisa, eu pego meus caniços, vou pescar, volto bom. A água, parece que eu tenho o espírito da água, do mato assim, eu gosto de natureza, sabe? Eu gosto de caçar, de pescar, eu gosto do meu cavalo, eu gosto dos cachorros. Então eu sou um cara que sou muito, acho de tão grosso que eu sou, devo ter uns 500 anos de tanta coisa que eu aprendi, entendeu? Porque assim, luxo pra mim nunca foi vantagem, nem conta gorda. Nem conta gorda. Se eu fosse um cara olho grande, eu teria pouco dinheiro investido na empresa em funcionário e teria um dinheiro no banco e a gente não fazia nada comigo. Mas eu não tinha dinheiro ganho no banco e o povo trouxe dinheiro de volta para mim. E a loja não tá bonita? Tem alguém se queixando lá dentro? Tem um café de noite ali ó, pro cliente. O cliente acha que eu tô pagando, é ele que tá pagando. Eu só articulo. Eu não faço nada que eu não deveria fazer. Eu faço tudo que eu deveria fazer, ainda falta algumas coisas para fazer melhor. Se o governo não levasse tanto dinheiro da FAC, se o governo não roubasse, o meu funcionário ganhava o dobro se não esse governo tirando. O governo tira mais da metade do salário do funcionário, tira. A empresa paga, mas ele não recebe. E vão tirar mais ainda. Cura que eu estou falando. Isso desanima qualquer um. Ó, a empresa paga de imposto de renda, imposto aqui, imposto ali. A empresa, eu não pago. Eu tiro o dinheiro do meu cliente, porque eu não sonego, tiro o dinheiro, capito tudo desse povo miserável aqui e mando para o governo. E o governo não retorna nada para esse povo aqui. É hospital ali, as pessoas estão morrendo no hospital. Isso é a coisa que mais me dói hoje. Eu faço visita no hospital, não dá nem vontade de entrar. A minha loja é mais limpa que o hospital, meu coração. É sério. A minha loja é mais limpa que o hospital Caatinga lá dentro. A pessoa baixa mais ou menos de saúde e sai morto lá dentro. Tem uma pessoa que se indigna com essa... Quem é que não está indignado? Tem coisas que não dá para falar, entendeu? Mas assim, aonde o povo brasileiro ele é muito comedor de bola. Isso é um problema. Tu imagina? 2012, eu fui convidado por gente graúda para me entrar na política porque eu tinha uma articulação. Cara, essa articulação que eu uso é em prol das pessoas aqui. Porque se eu entrar na política hoje, não vai faltar alguém dizer assim, bom, olha aí, olha, tava sempre por trás, agora que tu apareceu. Então... segue fazendo, né, o que tu faz direitinho. Vamos fazer o que a gente sempre que aprendi de... Eu já ia te perguntar, se tivesse que dar um conselho para quem está começando hoje, qual seria, seu Wilson? Você queixar menos e trabalhar mais, fazer economia, que ninguém faz economia, muito poucos. Quando ir casar, conversa bem com a namorada para ver se não vai ser mais um mimimi para separar. Fala, abre o jogo. Abre o jogo. Não trate só bem na hora que está namorando, porque depois casa acha que pode usar as pessoas. Essas coisas não pode. Tem que ser. Para que existe o namoro? Para ver se faz uma parceria. Tem um cara que chega aqui e falou assim para mim, Wilson, ô Fac, me chama de Fac, cara, minha mulher, tô com 40 anos de casado, cara, eu vou ter que cair fora, não aguento mais. E eu queria ver, me diz aí, deu espelho, cara, tá com mais de 60 anos, cara. Tu já não tá bem de saúde. Se tu separar agora, tu não vai durar muito, falei pra ele. Porque bem ou mal, um tá cuidando do outro ainda, né? Deu espelho assim, me dá 30 dias. Tu faz o que eu vou te ensinar? Me dá 30 dias que eu te digo o que tu pode fazer. Muda o teu comportamento com ela. Tu esquece ela, deixa ela, se ela tá brava, deixa ela brava. Trata ela com carinho, muito obrigado. Muda. Tudo que tu tá fazendo muda. Ah, mas tô fazendo certo. Eu sei que tá pensando, mas melhora. Dá uns diazinhos. Não deu uma semana e meia, o cara voltou aqui me agradecer.
Porque a mulher parece que escutou que ela mudou, não é? Você tá entendendo? Por isso que tu comentou que tu salvou muito casamento. Cara, isso aconteceu há 10, 15 dias. Daí o cara disse assim, parece que a minha mulher escutou o que tu falou, Wilson. Claro, não é, cara. Ele foi lá, começou a tratar melhor ela. E olha só, isso é cliente. Não, ele é fornecedor, é representante. Mas é interessante, eu tô ouvindo, fazendo uma analogia a tua relação com os teus clientes, com os teus fornecedores, com todos que estão aqui, é de amizade e parceria. Realmente é um dos pilares, né? Dos valores da FAC. Outra coisa, quanto melhor tu trata o teu representante que vem te oferecer as coisas, tu trata bem, toma um café, bate um papo, conversa. Quando o cara ele gosta de ti, quando ele tem uma condição melhor de preço, ele traz pra ti. Aquele que deixa ele plantar 2 horas lá dentro da loja sem atender, ele não leva nada. O que te motiva a levantar todos os dias ainda com essa disposição, meu Deus do céu? Cara, eu acho que assim, ó, eu sou muito... Eu sou o tipo do cara que posso ter errado muita coisa na vida, entendeu? Mas eu nunca vi que eu errei, assim. Eu acho que o que me motiva mais hoje é gostar de estar vivo, cara. A melhor coisa do mundo é estar vivo. Esquece o resto. Porque assim, ó, tem gente hoje que acha que não existe uma mulher para ele, mas ele não sabe tratar uma mulher. E eu acho que assim, a pessoa que tem um coração limpo e o dever cumprido, ele deve estar feliz. Porque se ele não pensar, se ele for tão burro que nunca está excelente na vida dele, ele vai só piorar. Eu acho que o que me motiva mais hoje é ver meus filhos com meus netos. Hoje nós temos uma condição, tem apartamento lindo na praia, tem um sítio maravilhoso, tem a morada aqui, os filhos estão morando nas casas deles, tem tudo. Se nós se queixar dessa situação, nós vamos perder o motivo. Então acho que desmotivar a pior coisa seria na vida, não tem. Quando tu olha para trás, tudo que tu construiu, o que tu tá construindo ainda, né? O que tu sente? Cara, eu acho que assim é muito... Como é que eu vou te dizer? Eu acho que o que eu sinto, assim, eu queria estar fazendo mais. Por que eu disse antes pra ti? Que eu poderia ter feito muito mais coisa ainda. Eu nunca pude centrar tudo que eu comprei em 2, 3 quadras. Se eu botar todos os meus terrenos aqui, a Tumeleiro ia passar muita vergonha perto de nós. Muito. Esses caras não têm noção de ser empresário, de fazer as coisas. Tu pode ver que empresas grandes vêm e compram outra empresa, empresas grandes, multinacional. O cara tutano que nasceu lá em Barros Cassal chegar aqui e montar o que eu montei. Tu olha, muito cliente hoje, ele olha para uma Leroy, para uma Cassol e muitos deles escolhem comprar de nós. Porque essas empresas, eu nem sei se largam o imposto deles aqui, como que funciona, mas eu queria sentar com um cara desse aí que tem 4ª série e fez o que eu fiz, porque eu acho que a Prefeitura de Canoas produziu muito menos que eu sozinho em Canoas, no período que eu estou aqui. Porque a Prefeitura não saiu do aluguel ainda. Eles pagam aluguel. E eu tenho prédios alugados. É diferente. Ah, mas tu é menor. Tudo bem, mas me dá tudo aqueles funcionários pagos pelo povo que eles têm, que eles dão um bom dinheiro deles, e eu ia mostrar para eles como é que funciona. Simples. Igualdade. Porque tem uma coisa assim, onde tu dá moleza, funcionário nenhum trabalha. É uma troca. Eu passo para o meu funcionário. Tu trabalha bem, eu te pago certo. É uma troca. E o sistema nosso manda no WhatsApp dele, no e-mail, fundo de garantia todo mês, que é depositado, para saber, ter o dinheirinho desse, trabalho tranquilo. Teve um aí que a mulher brigou, eu peguei, fui lá, liguei para a mulher, cara, tu vai perder um baita de um homem. O cara tá se esforçando. Humano, né? Aí, cara, eu acho que até com um cachorro me preocupo. Imagina. Só que eu não acho que o cachorro é melhor que uma pessoa. Eu não penso da maneira que a lei está agindo hoje, tá? Eu acho que se um homem ou uma mulher brigando ou não brigando, construíram e tem uma família, não é por uma Maria da Penha que prende o marido e deixa a mãe sozinha. Muitas vezes não é o que a mulher quer. Vim lá e aconselhar, dizer, ó, vamos parar, vamos conversar melhor, entendeu? Botar de volta, não. Essa lei Maria da Penha vai e prende o galo do terreiro.
Isso aí. E aí o governo vem e começa a dar lambuja. Deixa o cara trabalhar. Eu tenho 2, 3 motoristas presos por causa desse troço aí. Seu Wilson, como é que você gostaria que as pessoas sentissem quando falassem da FAC? Eu acho que o meu cliente tem orgulho de comprar aqui dentro. Meu cliente fala assim, tu nunca fecha, pelo amor de Deus. Porque empresas, por que a gente está aqui? Empresas compram de empresa organizada, tem que ter uma nota organizada, tem que ter crédito, tem que ter tudo correto. Então acho que o povo gosta de nós, não sei como, mas assim, sabe aquelas tiazinhas que me compravam ali no caderninho há 30 anos atrás, 35 anos, elas vêm ainda comprar. E eu lembro delas tudo, porque naquela época, cara, vendia 10 carroças de areia para ela. Hoje eu mando um caminhão lá levar para ela, com frete bem pequenininho. Na época elas gastavam 10, vou dizer que era 5 pila, o frete da carrocinha. Então aquilo aí, eu com o tempo eu gerei uma economia para essas famílias. Eu melhorei a empresa, levo mais material numa vez só, com menos custo. Porque essas pessoas me ajudaram lá atrás. Eu consegui favorecer. E tu continua cada vez ampliando mais também esse leque de clientes, né? Muito bom, muito bom. O cliente é a coisa mais fantástica, muito é o povo. O povo, tu faz uma festa sozinho, abre uma cerveja, um vinho e vai tomar sozinho. Não tem graça. Eu chamo qualquer um, coitadinho, né? Temos já motivo para nós prosar e tomar uma cachaça aí, tomar um chimarrão. Cara, nada sozinho tu consegue fazer. Tu não monta uma família sozinho, tu não toca uma empresa sozinho, tu não tem ninguém para conversar, tu vai te estressar, tu vai entrar em depressão, tu vai acabar dentro de um garrafão de vinho. Tem que tomar o vinho com alegria, não porque tu tá magoado, entendeu? É diferente. Diferente. E a última? O que o Wilson de hoje diria para o Wilson lá do começo? Nem é bom pensar. Ai, eu com 30 anos hoje, meu Jesus do céu. Eu com 30 anos hoje, cara, por que eu vejo a situação de hoje? Parece que os inteligentes estão terminando, muitas vezes. As pessoas, na verdade tem um gurizão aí que tem potencial para fazer, entendeu? Mas o próprio governo desanima as pessoas hoje. O sistema é muito forte no Brasil hoje. O sistema ele não anima. Sabe assim, aquela gana do... o Bastião comprou um Jeep. Eu vou comprar um Jeep? Não. Ele já está na cabeça dele, comprou porque que é corrupto, ele já nem acredita mais. Ele comprou porque ele deve estar vendendo droga. Não, ele não pensa que o Bastião comprou um Fuca, mas o Bastião está trabalhando na obra. Então ele perdeu a vontade de ter um Fuca também, melhorar a casinha dele. Porque o próprio governo joga esse povo para baixo. O próprio governo sufoca essa... Nós temos 40 e poucos milhões de brasileiros trabalhando de carteira assinada e 90 e poucos milhões de brasileiros recebendo algum tipo de auxílio. Isso não tem país que segura. Não tem. Onde o governo diz que Bolsa Família e coisa é emprego, não tem. As pessoas desanimam. Então, o que eu diria para as pessoas? Não, para ti. O que tu diria para ti lá atrás? Eu lá atrás, eu acho que, cara, o que eu fosse lá atrás, eu concentrava alguma coisa diferente assim, focava mais no negócio, tudo mais junto. Entendeu? Porque nós temos uma fatia de mercado que ninguém está aproveitando hoje. Em várias áreas. Várias situações. Que ninguém está aproveitando. Eu tenho vontade de fazer outros negócios, mas eu tenho vontade de aproveitar também minha vida. Porque se as coisas são fáceis, estão sendo fáceis porque eu fiz e tu continuo fazendo, é tratar as pessoas com respeito. O cara chega ali e vai comprar uma coisa errada, se eu vejo, não. Compra isso aqui, faz uma economia. Porque esse dinheiro vai automaticamente vai trazer de volta aqui para nós. Então eu diria que eu faria tudo que eu fiz de novo. Tudo. Se tiver que fazer de novo, casar com a mesma mulher, ia casar, criar os mesmos filhos, fazer tudo que eu fiz, eu fazia tudo de novo. É isso aí. Faria tudo de volta. Aê, muito bem. Fechamos o nosso roteiro aqui.
Uma bela história, a gente fica muito feliz de poder te ouvir e mais agradecido ainda de tu ter compartilhado com a gente. Oi, guria, tô chegando aí daqui a pouquinho. 10 para meio-dia, pá. Foi. Obrigada, seu Wilson, e uma satisfação mesmo.